Estamos buscando os pontos mais altos, revelados pelas porções semanais. Estamos na semana da Parashá Noa, que é a porção Noé, e temos alguns aspectos aqui para multiplicar com você, para compartilhar com você. E o primeiro aspecto escolhido por nós foi a respeito da identidade que comunicou exatamente a missão de Noa. A missão de Noa foi, digamos assim, acionada por essa identidade comunicada pelos seus progenitores. Provavelmente foi o seu pai Lameque quem a comunicou. Todavia, a narrativa nos revela que Noa tinha também uma importante referência para a sua vida. Noa era bisneto de Hanoque, que é Enoque. E a narrativa fala que Enoque andou com Deus e logo não era mais, Deus o tomou para si. Então essa referência de Enoque andando com Deus certamente definiu muito do caráter de Noa, porque depois a própria escritura revela que Noa também andou com Deus. Então Noa recebe, portanto, do seu pai Lameque a identidade de consolo. Noa quer dizer consolo. Ele foi um consolo para os seus contemporâneos, talvez uma indicação de uma possibilidade de redenção, pelo menos para aqueles que se dessem por avisados. Então Noa se coloca ali como uma chance dada para os seus contemporâneos, para os seus vizinhos, para os seus amigos ali à sua volta. Então a narrativa fala, Gênesis 5, 24 em diante, Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas das nossas mãos, nesta terra que Adonai amaldiçoou. Então, portanto, Noa vem como sendo uma possibilidade de redenção para aquela maldição vigente, aquela maldição estabelecida desde o pecado de Adão e Eva no Éden, desde o momento em que Caim mata seu irmão Abel também. Então nós vemos essa maldição sendo bem estabelecida sobre a terra. Isso está ali no contexto de Gênesis 3, diz assim: Adão disse o Eterno, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento. Durante os dias da sua vida, ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou, e disse Deus: Que fizeste? És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber das tuas mãos o sangue do seu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força, serás fugitivo e errante por sobre a terra. Então nós vemos aqui uma maldição sendo conferida tanto à terra como ao homem, ao ser vivente. Noa tem uma biografia importante. Noa, sendo aquele que se destinaria como um consolo para a maldição vigente, Noa se levanta como um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. E Noa também, como dissemos, foi reconhecido como alguém que andava com Deus. Então, provavelmente aqui um indicativo da escolha de Noa. Talvez por isso o Eterno tenha o escolhido. Ele era justo e íntegro entre seus contemporâneos e ele também andava com Deus. Então vemos essa destinação, vemos aqui talvez uma lei de contemporaneidade. Talvez para cada medida de iniquidade, talvez para cada demanda de corrupção, de maldição, haja uma determinada quantia, determinada medida de homens justos e íntegros para corresponder a essa maldição. Então vemos aqui o exemplo de Ló, por exemplo. Gênesis 18, Gênesis 19, vemos a intercessão de Abraão, a respeito daquela situação, daquele juízo iminente,
a respeito de Sodoma e Gomorra. Então, Abraão, na sua intercessão, ao final da sua intercessão, ele cita ao Eterno que haveriam ali, talvez, 10 justos, e pelo amor dos 10 justos, para que o Eterno não fulminasse, não destruísse Sodoma e Gomorra. Então, vemos essa correspondência do Eterno em relação à intercessão de Abraão, no contexto de Gênesis 18 e 19. Portanto, somos destinados tanto para a salvação como para a condenação daqueles nossos contemporâneos. Eu diria, numa esfera mais íntima, fomos destinados tanto para a salvação como para a condenação daqueles que estão à nossa volta e daqueles que se dão por avisados, daqueles que se mostram interessados, tanto em nossa mensagem como especialmente em nossas ações e em nosso testemunho. Então, o autor de Hebreus, a respeito disso, no capítulo 11, verso 7, nos diz: pela fé Noa, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Ele aparelhou uma arca para a sua casa. É isso que devemos fazer. Nesses dias tão parecidos como os dias de Noa, precisamos aparelhar a nossa arca. E aqui o texto revela que a justiça de Noa veio a condenar o mundo. Então, independentemente da possibilidade do mundo ver ou rever aquilo que temos comunicado, independentemente disso, precisamos guardar a nossa posição de justiça. A justiça de Noa condenou o mundo. Então, fomos destinados ou para a salvação ou para a condenação dos nossos contemporâneos. O autor de Pedro, na verdade, na sua segunda carta, também nos orienta: se Deus não poupou o mundo antigo, mas preservou Noa, pregador da justiça, e mais 7 pessoas quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Então, Noa, pregador da justiça, foi poupado, ele mais 7 pessoas, quando Deus fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Então, precisamos guardar essa pregação da justiça. No mesmo contexto, Pedro nos orienta a respeito de Ló. E livrou também o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, pelo que via e ouvia, quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa cada dia, por causa das obras iníquas daqueles. Então vemos aqui uma qualidade de Ló. Ló se afligia pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Não podemos ficar indiferentes a respeito do procedimento libertino dos nossos contemporâneos. Ló atormentava a sua alma justa a cada dia por causa das obras iníquas daqueles. Então vemos essa qualidade de Ló também sendo considerado como um justo diante do Eterno. Depois vemos também Rabi Shaul, apóstolo Paulo, falando aos Coríntios, na sua segunda carta, capítulo 2, verso 15 em diante: porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como naqueles que se perdem. Para com estes, para os que se perdem, somos cheiro de morte para a morte. Para com aqueles, somos aromas de vida para a vida. Como eu disse, somos destinados aos nossos contemporâneos, tanto para a salvação como para a possível condenação deles. O apóstolo Paulo aqui está nos orientando que nós somos, para com Deus, o bom perfume de Cristo. Para com Deus, somos o bom perfume de Cristo. Para os que se perdem, somos cheiro de morte para a morte. Para aqueles que se salvam, somos como o aroma de vida. Então, há aqueles que nos têm como algo correspondente a um aroma de vida, mas há aqueles também que nos consideram como cheiro de morte. Alguns que não se dão conosco,
que nos acham cheiro de morte, que acham que temos morte para oferecer. Então, para aqueles que se salvam, diz Paulo, somos cheiro de morte. Para aqueles que se salvam, somos aroma de vida. Então, concluímos, estamos sendo destinados aos nossos contemporâneos, tanto para a vida como para a morte. Andar com Deus é o antídoto para não andarmos ansiosos. Noa andou com Deus, mas Yeshua, o nosso Mashiach, para os judeus apenas Rabino Yeshua, varão, poderoso em obras, profeta, para nós o Mashiach, Rav Yeshua, e para nós o Mashiach, nos orienta a partir do capítulo 6 do Evangelho de Mateus. Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que é a vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que é a vez de vestir. Não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe do que necessitais de todas elas. Então aqui a orientação de Yeshua é para que nós não nos preocupássemos, não andássemos ansiosos com o que haveríamos de comer ou vestir, porque são os pagãos que se ocupam dessas coisas, que procuram estas coisas. O nosso Pai sabe muito bem de todas as coisas que precisamos. Portanto, andar com Deus é o antídoto para não andarmos ansiosos. Não andemos ansiosos por essas coisas. Portanto, finalmente, quem somos e como andamos é o que vem definir aquilo que estamos construindo. Se você está construindo algo, isso foi definido como causa aquilo que você recebeu, aquilo que você se referiu, aquilo que você teve como exemplo. Então, a maneira como você anda, ou com quem você anda, a maneira como você teve definida a sua identidade, a sua missão, a construção de todo o seu propósito de vida, isso tem definido a sua construção e finalmente definirá também o seu destino. Então preste atenção na sua construção, porque ela é o efeito de quem você se vê, de quem você entende que você é e de quem anda com você. Então que possamos nos atentar especialmente para o nosso andar com Deus, para a nossa condição de justiça e de integridade, para que sejamos inteiros em tudo que estamos fazendo e que guardemos essa posição correta sob o temor de Adonai. Shalom a todos. Até a próxima reflexão, até o próximo aspecto dessa porção Noa.